Somos gratos a Deus pelo culto de louvor que trouxe esses cânticos maravilhosos e por cada um dos irmãos que aqui estão e também aqueles que estamos acompanhando por meio das redes sociais. Aproveito para saudar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, hoje eu quero começar fazendo uma pergunta que um diácono me fez alguns dias atrás. Ele perguntou: pastor, Jesus foi ao inferno? Jesus foi ao inferno, obrigado, entre a sua morte e a sua ressurreição? Após algumas quintas-feiras do mês de outubro, meditando na genealogia do Rei Jesus, eu pretendo, nesse mês de novembro, trazer uma minissérie de 3 meditações sobre o credo apostólico à luz da Bíblia. O credo apostólico, para quem não sabe, é um documento antigo que se acredita tenha sido escrito na época dos apóstolos. Não se tem certeza, mas se acredita que ele foi escrito na época dos apóstolos e por isso ele é muito estudado até os dias de hoje. Muitas igrejas estudam o chamado credo dos apóstolos. E da última vez em que nós meditamos sobre esse documento, sobre esse credo, alguns meses atrás, nós meditamos na parte que fala sobre a morte do Senhor Jesus Cristo, em que ele padeceu sob Pôncio Pilatos e foi crucificado. Hoje, portanto, a partir de hoje, nós vamos ver a parte do credo que vem logo após a parte que fala sobre a morte de Jesus. E hoje nós vamos meditar na parte que dá a entender que entre a morte de Jesus na sexta-feira e a ressurreição dele no domingo, ele tenha descido ao inferno. No latim é descendit ad inferus, ou como diz na versão católica, que alguns de vocês conhecem, porque creio eu vieram do catolicismo, lá diz que ele desceu à mansão dos mortos. Não é assim? Que diz no credo apostólico, na versão católica, desceu à mansão dos mortos. Será que ele foi? Será que Jesus visitou o inferno entre a sexta da paixão e o domingo da ressurreição? Dentre aqueles que acreditam que sim, estão, como eu acabei de dizer, os católicos. Na verdade, eles não dizem que Jesus desceu ao inferno. Eles não usam essa palavra. Eles dizem, como eu falei, que Jesus desceu à mansão, à morada dos mortos, ou o limbus patrum, o limbo dos patriarcas, o seio de Abraão, o lugar onde ficavam as pessoas boas, que haviam morrido sem terem a oportunidade de aceitar Jesus. Eles creem que antes de Jesus algumas pessoas teriam crido, se tivesse a oportunidade, mas como Jesus não tinha vindo ainda ao mundo, eles não creram. E foi para essas pessoas que Jesus veio entre a sexta-feira e domingo, pregou para elas, e elas se converteram, tomaram uma decisão. Porém, irmãos, não são apenas os católicos que creem em algo assim, em alguma visita de Jesus ao mundo inferior, e sim, inúmeros evangélicos também acreditam nisso. Inclusive, quando eu era mais jovem, porque eu ainda sou, quando eu era mais jovem, tinha uma música de um grupo muito famoso na minha época, que eu gostava muito de ouvir, eu gostava demais dessa música. E ela falava que quando Jesus morreu, o inferno fez uma festa. O inferno em festa se alegrou. Aí você talvez lembre de qual música eu estou falando, Quando Jesus morreu, o inferno em festa se alegrou. Aí tem uma parte da música que diz exatamente assim: bem no meio da festa do inferno, o diabo começou a ouvir passos fortes que tremiam toda a terra e foi conferir.
quando as portas se abriram, as portas do inferno, ao cordeiro viu, o diabo viu o cordeiro, Jesus, e como leão, Jesus rugiu. Caiu como serpente e todo principado se prostrou. O leão de Judá pisou bem forte e os esmagou. Tomou as chaves das mãos do diabo, abriu minhas cadeias e me resgatou. Aí vem o refrão. Não sei se vocês conhecem, né? É da minha época. Irmãos, com certeza essa linguagem dessa música, desse louvor, de que Jesus foi ao inferno, tomou a chave do diabo, é muito bela. Ela emociona a gente realmente. Mas a pergunta é se isso é verdade. A pergunta é se isso é bíblico, é se isso é ensinado pela Bíblia. De fato, a primeira coisa que precisamos entender é que essa expressão do credo apostólico, descende-te ad inferos, desceu ao inferno, ela só surgiu, irmãos, em versões mais velhas do credo, em versões posteriores, depois do ano 390 depois de Cristo. Essa parte específica, desceu ao inferno, ela não existia nas versões anteriores do credo, nas versões mais antigas. Você só vai encontrar em versões posteriores. É como se alguém tivesse realmente acrescentado isso depois. Pegou o documento e, sabendo que muitos iam crer nele, acrescentou. A impressão que nós temos é essa. Mas de fato, a minha preocupação principal, eu creio que a de vocês também, não é se essa frase se encontra ou não no credo apostólico, que é um documento que pode ser importante, mas é apenas um documento. A nossa preocupação principal é se a descida de Jesus ao inferno está ou não na Bíblia, é se ela está ou não nas Escrituras. É por isso que eu venho dizendo desde o início que nós não estamos estudando o credo apostólico vez por outra, crendo que tudo que está lá é inspirado por Deus, não. Nós estamos pegando um documento antigo, respeitado, e avaliando à luz das Escrituras. Porque é isso que nós temos que fazer com tudo aquilo que nós ouvimos ou lemos. Nós temos que avaliar à luz da palavra de Deus. Amém? Pastor, a descida de Jesus ao inferno, que está no credo apostólico, também está na Bíblia? Irmãos, existem textos que dão a entender que sim. Existem textos que parecem afirmar exatamente que Jesus foi ao inferno. Vamos ler 3 textos, os 3 textos principais que dão a entender isso. Primeiro, Efésios capítulo 4, verso 9. Efésios capítulo 4, verso de número 9. Que diz assim: ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Falando de Jesus, ora que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Que regiões inferiores da terra são estas, pastor? Para onde Jesus desceu? Dá a entender que é algo inferior, né? Algo relacionado ao inferno. Aí tem um texto ainda mais forte, que é 1 de Pedro, capítulo 3, versos 18 a 20. Esse aqui ainda é mais forte ainda. 1 de Pedro, capítulo 3, quase já no final da sua Bíblia, não preciso nem dizer isso, que vocês sabem, né?
estão memorizando os livros da Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, inclusive no de manhã, vai ter caixa de chocolate para quem citar os livros do Antigo Testamento. Já está acumulando, viu? Já tem uma caixa de chocolate em plástico. Domingo, quero dar essa caixa para quem citar. 1 Pedro 3, 18 a 20 diz: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Somente até aqui. Esse é o segundo texto. O terceiro é ainda aqui em 1 Pedro, capítulo 4, verso 6. 1 Pedro 4 e 6. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a... Como é que diz na sua Bíblia? Mortos. Para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. 3 passagens que lidas nos dão a impressão de que é verdade, realmente Jesus foi em algum momento ao inferno. Jesus pregou aos mortos, Jesus pregou aos espíritos em prisão, Jesus evangelizou, talvez, não sei se ele fez o apelo, mas algo assim parece que aconteceu, né? Mas aí alguém vai dizer: pastor, caso Jesus tivesse realmente ido ao inferno, com que propósito ele teria feito isso? Aqueles que acreditam que esses textos defendem a ida de Jesus ao mundo subterrâneo citam um desses motivos, um desses propósitos para a ida de Jesus. Primeiro, para dar uma segunda chance àqueles que morreram sem salvação. É o que alguns citam como motivo para Jesus ter ido ao inferno. Por exemplo, Pedro fala dos da época de Noé, que foram desobedientes. Talvez eles ouviram, não se converteram, e agora Jesus foi lá e pregou de novo e deu uma segunda chance para eles, pastor. Alguns vão dizer, inclusive, irmãos, que aqueles que morrem jovens por uma razão: para imitarem Jesus, pregando o Evangelho no inferno, as almas condenadas. Alguns chegam a dizer isso, que quem morre jovem, morre por um motivo, para ser um pregador do inferno, né? Para pregar para as almas que não conheceram Jesus. A favor desse propósito, quando Pedro diz que Jesus foi e pregou, a palavra lá é queirisso, que é a palavra usada para a pregação do Evangelho. Então, olha aí, parece que realmente está combinando. Jesus queirisso, pregou em alta voz no inferno. Então esse é um propósito que alguns citam para a ida de Jesus a esse lugar. Outros dizem que Jesus foi ao inferno para trazer as pessoas boas para o céu, os santos do Antigo Testamento. Inclusive essa foi a interpretação que eu ouvi de um professor de seminário, quando eu fazia seminário no centro. Ele deu essa interpretação. Ele, segundo ele, alguns pagãos e também alguns cristãos creem que o mundo dos mortos, o Hades, ele era composto por 2 compartimentos. O Hades era o mundo dos mortos, e nesse mundo dos mortos haviam 2 compartimentos: compartimento dos maus, chamado de Tártaros, e o compartimento dos bons. Tem nada a ver com boca, viu? É o chamado compartimento dos mortos, o Tártaros.
e o compartimento das pessoas boas, daquelas que serviam a Deus, mas estavam lá no mundo dos mortos, que era o compartimento chamado Elíseos. Segundo esse professor do seminário, quando Jesus morre, ele vai até o Hades, que era o mundo dos mortos, ele se dirige até o Elíseos, que era o mundo dos mortos bons, Abraão, Isaac, Jacó, e ele esvazia o Elíseos, levando as almas para o céu. Deixa lá só os do compartimento do Tártaros, compartimento dos maus. Então foi por isso que Jesus foi no inferno, para tirar de lá aqueles que haviam servido a Deus. Em terceiro lugar, alguns dizem que o propósito de Jesus para ir ao inferno foi tão somente para proclamar a vitória de Jesus. Essa era a opinião de Lutero, Martinho Lutero, grande reformador. Ele acreditava que quando Jesus morreu, ele desceu ao inferno só para mostrar, está aqui, ó, está aqui reino das trevas, seus anjos que desobedeceram a Deus, que caíram, está aí, ó, eu venci, viu? Eu venci. Essa era a opinião de Lutero e também de quem compôs a música que eu citei no início, né? Jesus foi lá e tirou as chaves das mãos do diabo. E aí, meus irmãos? Sim ou não? Jesus foi ou não foi ao inferno? Antes de continuarmos, eu queria deixar bem claro que essa é uma daquelas questões em que nós não precisamos necessariamente concordar uns com os outros. Inclusive, existem grandes servos de Deus, estudiosos da palavra, que amam a Deus, mas que discordam nessa questão. Então essa não é uma questão que a gente tem que brigar. Não, tem que ser do jeito que eu creio e pronto, porque eu creio que ele foi, porque eu creio que ele não foi, e quem pensa diferente de mim vai para o inferno. Não. Nós temos que ter a nossa opinião, eu vou já dizer para vocês qual é a minha, mas nós também temos que ser humildes e ser sábios de respeitar a opinião dos outros. Eu tenho a minha opinião, se você tiver uma opinião diferente, amém. Nós não vamos nos morder por causa disso. Nós não vamos brigar uns com os outros por causa de uma diferença de opinião sobre Jesus ter ido ou não ao inferno. Mas vamos ler esses três textos com mais calma, para que eu possa expressar para vocês aquilo que eu acredito em relação a eles. Volta então para Efésios, capítulo 4, verso 9. Efésios, capítulo 4, verso 9. Eu não sei se você já tem a sua opinião ou não. Vamos ler novamente Efésios 4 e 9. Vamos começar do 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Há quem diga que a expressão regiões inferiores da terra, citada aqui, se refira ao inferno. Eu discordo disso por dois motivos. Primeiro, então quer dizer que o inferno fica na terra? Porque se aqui está dizendo que as regiões inferiores da terra significam inferno, então o inferno fica no centro da terra. Será que fica? A Bíblia diz isso? A Bíblia ensina isso? Outra informação importante é que a frase regiões inferiores da terra também pode ser traduzida por regiões inferiores, isto é, a terra. Não sei se alguém tem uma versão
semelhante a essa, diferente da que eu li na Almeida Revista Atualizada. Mas Paulo poderia estar falando, se referindo à própria terra. E de fato, irmãos, quando nós lemos o verso 9, nós percebemos que o apóstolo Paulo está falando sobre o Jesus que subiu ao céu. Mas ele diz que esse Jesus que subiu ao céu fez o que primeiro? Desceu do céu. Então Paulo estaria falando apenas de dois momentos da existência de Cristo. Momento em que ele estava no céu e veio para a terra, quando ele se encarnou, e o momento contrário, quando ele estava na terra, regiões inferiores da terra, e ele subiu ao céu na glorificação. Então não estaria falando de algo mais profundo da terra, e sim da própria terra. Ele subiu ao céu, mas aquele que subiu foi aquele que primeiro desceu. Aí eu pergunto para vocês, quando Jesus veio do céu, ele veio para onde? Quando Jesus desceu do céu, ele desceu para onde? Para o inferno? Não, ele desceu para a terra. Ele se encarnou, ele se tornou um ser humano na terra. Então aquele que subiu ao céu foi aquele que primeiro desceu do céu. Para onde? Para a terra. Então não estaria falando de algo mais profundo, regiões inferiores, até porque essa palavra inferior, no grego, ela não é usada para algo que esteja abaixo, e sim algo que esteja abaixo, e não abaixo, de baixo. Ok? Vamos então para a referência central em relação a esse assunto, que é 1 Pedro 1. 1 Pedro 3, perdão. Então, resumindo, eu creio que Efésios 4 e 9 está se referindo apenas aos dois estágios da vida de Cristo. O estágio em que ele desceu à terra e o estágio em que ele da terra subiu ao céu. 1 Pedro 3, 18 a 20. Antes de ler ou comentar essa passagem, deixa eu dizer o que Lutero falou sobre ela. É até engraçado. Lutero foi um grande estudioso, ele era padre, acabou se convertendo e acabou sendo usado por Deus para começar a reforma protestante, que nós comemoramos em 31 de outubro. E é interessante que Lutero falou, apesar de ser um grande estudioso da Bíblia, ele disse assim: uma passagem maravilhosa, mas obscura, provavelmente a mais difícil do Novo Testamento, de forma que eu não sei ao certo o que Pedro quis dizer. Apesar de ser um grande estudioso, Lutero acreditava não saber exatamente, com certeza, o que Pedro estava querendo dizer aqui em 1 Pedro 3, 18 a 20. Mas vamos tentar entender. 1 Pedro 3. Diz assim: pois também, verso 18, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvos através da água. Irmãos, a situação na qual a igreja, nos tempos de Pedro, vivia, era diferente da situação na qual nós vivemos hoje. A igreja no Brasil, ela não sofre perseguição, não como naquela época. Naquela época, o Império Romano, os romanos, já estavam perseguindo os cristãos, não de forma oficial, mas não estavam gostando da maneira como os cristãos agiam. Os cristãos
que antes adoravam a outros deuses, agora não adoram mais. Os cristãos que participavam de festas, agora não participam mais. Os cristãos que tinham várias mulheres, agora só querem ter uma. Os cristãos que tinham um comportamento moral tão ruim, agora estão sendo transformados, estão diferentes. E aí os romanos, os descrentes, viam aquilo e não entendiam, não aceitavam aquela mudança de comportamento. E aí Pedro vai escrever, 1 Pedro, para fortalecer os irmãos. Não desistam. Se vocês estão sofrendo por causa do nome de Jesus, bem-aventurados vocês são. O próprio Cristo sofreu também. Tomem Cristo como exemplo. Não desistam, permaneçam. Então 1 Pedro foi escrita muito para isso, para cristãos que estavam sofrendo por causa de Jesus. E aí quando chega no verso 18, Pedro fala sobre Cristo, o nosso exemplo maior. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. E o verso 19 diz: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então algumas pessoas, alguns estudiosos, cristãos, olham para esses versículos e interpretam da seguinte forma: Cristo morreu. Após a sua morte, em espírito, fora do corpo, ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Alguns vão dizer que ele pregou aos anjos, para mostrar que ele venceu. Outros vão dizer que ele pregou aos condenados, para dar uma segunda chance para eles. Eu discordo dessa interpretação. E eu vou dizer por quê. Primeiro motivo, porque eu discordo que esse texto esteja ensinando que Jesus foi ao inferno pregar entre a sua morte e a sua ressurreição. É o que Pedro diz, que Jesus foi vivificado no Espírito. Esse no Espírito significa no Espírito dele ou no Espírito Santo? Pelo Espírito Santo. Ele pregou aos espíritos em prisão através do Espírito Santo ou em seu espírito humano? Quando nós pegamos esse verbo vivificados e nós procuramos outras passagens na Bíblia em que ele aparece, nós podemos chegar à conclusão de que vivificado aqui significa ressuscitado. Ressuscitado. É como se Pedro estivesse falando que aquele que morreu na carne foi ressuscitado pelo Espírito. Por favor, me acompanhe em algumas passagens que usam essa mesma palavra vivificado e que dá a entender que vivificado significa ressuscitado. João capítulo 5, verso 21. Evangelho de João, capítulo 5, verso 21. Esse é um assunto que pode ser considerado difícil, mas que precisa ser estudado. Nós precisamos ter uma resposta para alguém que nos pergunta sobre isso. Pelo menos uma base. Olha o que diz João 5, 21. O próprio Jesus falando: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Vivificar aqui tem um sentido de quê? Ressuscitar. O Filho ressuscita, vivifica a quem quer. Vamos para outro exemplo. Romanos agora, capítulo 4, verso 17.
Romanos 4:17. Olha que texto interessante. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, citando o que Deus falou a Abraão, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos. Poderíamos traduzir: o Deus que ressuscita os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Agora vem para o capítulo 8, verso 11. Aqui eu creio que o entendimento vai vir a todos nós. Romanos 8 e 11. Se habita em vós o Espírito daquele. Espírito na Bíblia de vocês está com letra minúscula ou maiúscula? Maiúscula. Está falando de qual Espírito? O Espírito Santo. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Quem foi que ressuscitou Jesus dentre os mortos? O Pai. Através de quem? Do Espírito. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. O que Paulo está dizendo? Aquilo que aconteceu com Cristo vai acontecer com o cristão. O cristão vai morrer em um momento ou outro, mesmo que não queira. Mas assim como o Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo Espírito Santo também nos ressuscitará dos mortos. O que aconteceu com Cristo também acontecerá conosco. Isso lança uma luz muito grande, irmãos, sobre 1 Pedro capítulo 3. Vivificados no Espírito lá, então pode ser ressuscitado pelo Espírito Santo. Amém? Está dando para entender até aqui? Espero estar sendo claro. Mais um exemplo, 1 Coríntios 15, 22. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, ressuscitados em Cristo. Para concluir, 2 Coríntios agora, capítulo 3, verso 6. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. Diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, não da lei, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito faz o quê? O Espírito vivifica, o Espírito ressuscita quem está morto. Voltando então lá para 1 Pedro 3, o que Pedro, na minha opinião, humilde opinião, está dizendo é que Jesus Cristo foi morto na carne. Mas o que foi que aconteceu depois? Ele permaneceu morto? Não. Ele foi vivificado, ou seja, ressuscitado. Por quem? Pelo Espírito. Pelo Espírito. Então isso aí já iria desfazer a ideia que Pedro está falando que Jesus fez entre a morte e a ressurreição. Porque no verso anterior ele já teria falado da ressurreição. Jesus já ressuscitou. No verso 18. Aí no verso 19 ele diz: no qual o quê? No Espírito Santo, ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Interessante essa expressão, espíritos em prisão. A gente pensa logo em quê?
espírito em prisão, as almas condenadas no inferno. Mas, irmãos, o que o pecado faz com a gente? O pecado é ou não é uma prisão? Quando alguém aceita Cristo, o que nós dizemos? Fulano foi liberto. Então Pedro não necessariamente estaria falando de pessoas mortas, espíritos em prisão. Ele poderia estar falando em pessoas vivas, cujo espírito está preso ao pecado. Espíritos aprisionados ao pecado. Pastor, e de quais espíritos aprisionados ao pecado, na minha opinião, Pedro estaria falando? Ele cita um povo específico. Que povo é esse? Verso 19. 1 Pedro 3,19, no qual foi e pregou aos espíritos em prisão. Verso 20. Que espíritos em prisão são estes? Ora, os quais, noutro tempo, foram desobedientes. É só hoje que tem espírito preso ao pecado? Não, Pedro vai dizer, os quais no outro tempo também tinham. Nos dias de Noé, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Pedro está falando então do Espírito Santo, que ressuscitou Cristo, e que em outro momento, na época de Noé, pregou. O Espírito Santo pregou para as pessoas da época de Noé. Ele ressuscitou Jesus hoje e ele pregou no passado. E você pergunta, pastor, como o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, pregou na época de Noé? Quem sabe? Volta para o capítulo 1 de 1 Pedro, versos 10 a 12. 1 Pedro 1, 10 a 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Os profetas profetizaram. Verso 11. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava. O Espírito Santo estava em quem? Nos profetas. Neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado, aos profetas, cujo Espírito Santo estava dentro deles, que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. O Espírito Santo prega através de quem? Quem é que o Espírito Santo usa para pregar a palavra? O Espírito Santo usa os profetas, o Espírito Santo usa os apóstolos, o Espírito Santo usa a mim, o Espírito Santo usa a você. Inclusive, não precisa abrir lá, mas em 2 Pedro 2 e 5, Noé é chamado, sabe de quê? Pregador da justiça. E a palavra pregador ali é a mesma palavra. Que isso? Noé pregou. O Espírito Santo usou Noé para pregar. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus, que vai nos ressuscitar, pregou através de Noé aos espíritos presos ao pecado da época de Noé. Então, eu creio que assim tudo se encaixa. O que Pedro está falando então é que Cristo morreu na carne, mas foi ressuscitado pelo Espírito. E nesse mesmo Espírito, através desse mesmo Espírito Santo, Cristo pregou aos espíritos presos ao pecado da época de Noé.
Eu creio que essa é a interpretação melhor para essa passagem. Não creio que aqui está dizendo que Jesus foi ao inferno, entre a sua morte e a sua ressurreição, pregar para aquelas pessoas ou para os anjos. Até porque aqui não fala que ele estava em espírito, mas que ele foi ressuscitado pelo Espírito. Ele já tinha ressuscitado. Para a gente concluir, 1 Pedro 4 e 6. 1 Pedro 4 e 6 diz: pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Tem duas formas diferentes de entender esse texto. Primeiro, Pedro está falando aqui sobre mortos espirituais, mortos espiritualmente. Mas tem uma interpretação melhor. Pedro está falando aqui aqueles que estavam vivos quando o Evangelho foi pregado para eles e por aceitarem o Evangelho foram mortos. Mortos segundo os homens, para que um dia vivam no Espírito segundo Deus. Então a sequência seria mais ou menos essa que Pedro está falando. O Evangelho foi pregado a algumas pessoas, eles aceitaram o Evangelho e por isso, o que aconteceu com eles? Em uma época de perseguição, por causa disso eles foram mortos. Estão mortos agora, mas na época que o Evangelho foi pregado para eles, eles estavam vivos. Porém eles morreram segundo os homens, condenados pelos homens. Para quê? Para que eles vivam segundo Deus. A recompensa vai vir, porque eles aceitaram. Eles foram mortos, mas aceitaram antes de morrer. Não faz sentido, irmãos. Não faz sentido. Quando nós pegamos, por exemplo, alguém diz: Jesus foi ao inferno para dar uma segunda chance. Mas em Hebreus 9, 27, que diz que aos homens está ordenado morrerem apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Se nós vamos receber uma segunda oportunidade quando morrermos, o que nós estamos fazendo aqui? Vamos aproveitar a vida. Vamos sofrer para quê? Vamos sofrer para quê? Vamos aproveitar a vida. Quando a gente morrer, aí alguém vai lá pregar para a gente aceita. Não seria ótimo, né? Seria muito bom. Aí Pedro estaria falando de suportar o sofrimento para quê? Se ele estaria ensinando que alguém vai lá pregar para a gente. Não faz sentido, irmãos. Pedro está dizendo justamente o contrário. Sofra agora, porque mesmo que você morra, a recompensa vai vir. Então não faria sentido dizer que Jesus foi dar uma segunda chance. Tem uma religião que acredita muito nisso, mas nós não cremos assim, nós não cremos dessa forma. Ok? Pastor, mas ele foi lá para mostrar que ele venceu. É o Jesus da bola, né? É o Jesus que se gaba. Morreu e foi lá no inferno para mostrar. Está aí, ó. Você dizer que eu não ia conseguir? Consegui. Parece com Jesus, irmãos, isso? Jesus ia no inferno para se gabar. Eu consegui, ó. Seus anjos rei caídos. Não faz o perfil do nosso Jesus. Então, nós não vemos razão para Jesus ter feito isso. E de fato, quando nós estudamos os textos, nós vemos que existe outra explicação. Resumindo então, apesar de ser a crença de alguns e de ser uma crença possível, eu considero no mínimo estranho afirmar que Jesus foi ao inferno pregar para quem quer que seja. Eu acho no mínimo estranho dizer isso. Jesus foi pregar no inferno para quem quer que seja. O que a Bíblia diz claramente é que Jesus experimentou a morte. Ele morreu? Sim. Se fosse isso que aqueles que escreveram o credo estavam querendo dizer,
que ele morreu, que ele foi à sepultura, está certo. Jesus realmente desceu à sepultura, à condição de morto. Mas eu creio que nós não podemos ir além disso. Nós não podemos dizer que Jesus fez algo entre a sua morte e a sua ressurreição. Para concluir, irmãos, duas lições que eu queria enfatizar nesses versos que lemos. Primeiro, que lição maravilhosa: Jesus prega através de nós. Eu aprendo isso em 1 Pedro, quando diz que ele pregou nos tempos de Noé, e nós entendemos que foi através de Noé. Interessante, quando a gente sobe para pregar e chama alguém para orar, o que essa pessoa ora? Que não seja ele, mas que seja o Senhor. E de fato, irmãos, eu creio que é isso que acontece quando nós pregamos o Evangelho. Não somos nós, é o próprio Cristo, é o próprio Espírito Santo que está pregando através de nós. Alguma vez você já teve a experiência de você estar falando e se surpreender com o que você estava falando? Você fala e parece que você sai um pouco de si, olha para você mesmo e se pergunta: isso sou eu? Né? Evangelizando alguém e vem palavras e vem respostas, você não sabe de onde. Pois agora você sabe de onde é. É o próprio Deus que está usando você para pregar para aquela pessoa. É por isso, irmãos, que nós não podemos perder oportunidades. Interessante que o diácono Aristério falou no início. Os diáconos sempre estão em sintonia com o que vai ser pregado, mesmo sem saber. Mas às vezes a gente se surpreende. A gente prega e acha que ninguém vai ouvir, que ninguém vai atender. Mas precisamos lembrar que não é a nossa voz apenas, é Deus usando aquilo. Talvez não para o algo que a gente está esperando, talvez para alguém que está do lado, para alguém que está ali ao redor, vai servir para aquela pessoa. Então, que sejamos pregadores da justiça, que sejamos pregadores usados pelo Espírito Santo, que sejamos pregadores de Cristo, usados por Cristo, aqui dentro e lá fora, no trabalho, na faculdade, no colégio, em casa, na vizinhança. Não vamos perder a oportunidade de falar de Jesus. Segunda lição que eu aprendo aqui e quero compartilhar é que vale a pena sofrermos e morrermos fiéis, sendo fiéis a Cristo. Vale a pena sofrermos e morrermos, sendo fiéis a Cristo, pois a morte, após a morte, virá a vida eterna. Eu creio que era essa a intenção de Pedro, era incentivar aqueles cristãos que talvez estavam desanimando por causa do sofrimento. Olha para Cristo, Ele morreu na carne, não foi? Mas Ele foi ressuscitado pelo Espírito, e Ele subiu ao céu, e todos os principados agora se prostram diante dele. Aqueles que aceitaram Jesus e foram mortos, um dia serão vivificados no Espírito, serão ressuscitados pelo Espírito. Se você tiver que sofrer por causa de Jesus, sofra. E como disse Pedro, sofra com alegria, porque você não é um coitado, você não é uma coitada. Você é bem-aventurado, você é bem-aventurado de sofrer em nome de Jesus. O sofrimento do mundo não traz recompensa nenhuma. O sofrimento do pecado só traz mais tristeza. Mas o sofrimento por Cristo tem o consolo do momento e tem a recompensa do porvir. Vamos continuar servindo a Cristo, seguindo a Cristo, sofrendo por Cristo, sendo fiéis a Cristo, porque a recompensa certamente virá. Próxima quinta, se Deus quiser,
Vamos meditar sobre a ressurreição e a subida de Jesus ao céu. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, porque mesmo em meio a um assunto debatido, um assunto complexo, em que as opiniões são diferentes, nós podemos tirar lições para a nossa vida. E que lições maravilhosas, Senhor, nós tiramos hoje. Nós somos instrumentos do Senhor onde quer que estejamos. Quando abrimos a boca e nos deixamos ser usados por Ti, não somos apenas nós, é o Senhor através de nós, é o Senhor nos usando, Pai. Então, aonde o Senhor nos enviar, e nós sentirmos que realmente foi o Senhor quem nos enviou, nós queremos ser usados por Ti, Pai. Ajuda-nos a abrirmos a nossa boca, a não nos intimidarmos com as dificuldades, às vezes com as calúnias, às vezes com as injúrias. Não, Pai, que possamos agir com mansidão, com amor e mostrar a outra face para as pessoas. Converte, Senhor, pecadores através de cada um de nós. Também aprendemos, Pai, que o sofrimento pelo Senhor trará recompensa agora e principalmente na ressurreição. Então nos ajuda, Senhor, a permanecermos crentes aqui, Senhor, que estão passando por dificuldades, provações, perseguições, que possam perseverar no Senhor, pois sabemos que em nós existe o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo e que irá nos ressuscitar. Entregamos este final de semana em Tuas mãos. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos, obrigado pela notícia do nosso irmão Quixadá, por estar bem, estar se recuperando, já podendo receber visitas. Continuamos orando, Senhor, pela irmã Rosa, continuamos orando pela irmã Zélia, continuamos orando, Senhor, pela irmã Yara, Cleide. Que o Senhor abençoe, Pai, cada uma delas, cada um deles, em nome de Jesus Cristo, pois no nome dele é que eu peço e agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus.